Olá! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a classificação de seres vivos. No nosso planeta, existe uma grande quantidade de espécies de seres vivos, das mais variadas. E atualmente são descritas pela biologia aproximadamente 1,9 milhões de espécies. Mas ainda existem inúmeras espécies que não foram descritas. E na aula de hoje nós vamos aprender o que é biodiversidade e como ela é importante para nós seres vivos. A biodiversidade é a variedade de forma de vida existente nos mais diferentes ambientes do planeta. Desde pequenos, começamos a perceber a grande variedade de seres vivos que existem. E ao notarmos as diferenças entre eles, passamos a dar nomes e a organizá-los de acordo com as semelhanças e diferenças. Cabe aos biólogos conhecer melhor os seres vivos, descrever suas características e classificá-los em determinados grupos, seguindo alguns critérios adotados internacionalmente. Essa atividade é denominada classificação biológica. A importância da biodiversidade está no estudo da estrutura dinâmica das teias alimentares, ou seja, quais são as interações que um ser vivo pode ter com outro ser vivo. No caso das teias alimentares, nós aprendemos que determinado animal é classificado como herbívoro quando ele se alimenta de plantas, por exemplo. É um tipo de relação que existe entre o animal e a planta que é comida por ele e fornece energia para ele. Existe uma compreensão da evolução dos seres vivos, né? Como que esses seres vivos vivem ao longo dos anos, a distribuição dos organismos na natureza e é de um imenso valor ecológico, genético, científico, cultural, econômico e recreativo. Por exemplo, quando eu entendo sobre um animal, eu consigo saber qual uso ele pode servir, ou uma planta, tá? Essa planta, ela é de uso medicinal, então ela entra como um caráter cultural, né? Então, determinados povos utilizam essa planta para fazer um chá que serve para dor de cabeça, por exemplo. E existem fatores que influenciam a biodiversidade. A evolução é um desses fatores, aliás, é um dos principais fatores, porque quando eu tenho a seleção natural ocorrendo, né? A seleção natural, o que ela é? Vamos relembrar lá nossas aulas anteriores. Nós aprendemos que a seleção natural vai ser o meio selecionando o ser mais bem adaptado para sobreviver. Então, o animal que está mais bem adaptado a viver naquele ambiente, ele vai conseguir viver melhor, conseguir melhores alimentos, ele vai ter filhotes. E essa seleção natural, ela promove a questão da variabilidade genética, ou seja, quais são os genes de melhor uso. Então, uma característica genética que vai favorecer um ser vivo em determinado local. A especiação é outro fator de influência. O que é a especiação? É o nome que a gente dá ao mecanismo evolutivo que promove a multiplicação da espécie. Essa multiplicação, seja quantos filhotes eu vou ter, quantos descendentes eu vou ter nesse determinado lugar. Pois gera uma diversidade ecológica e a partir de processos de diversificação genética de população. Então, eu tenho um número de indivíduos, cada um com seu grupo genético, né, com a sua característica genética, deixando filhotes, e o filhote vai ter uma combinação aleatória dos genes dos pais. Pensando na história da classificação, eu vou ter lá na Grécia Antiga as primeiras classificações acontecendo com Aristóteles, que organizava os seres vivos de acordo com o ambiente que viviam, se era terrestre, se era aquático, se era alado. Entre 372 e 287 a.C., eu vou ter o Teófrasto classificando as plantas em ervas, arbustos e árvores. Ele usou o critério do tamanho do vegetal para classificar ele. No século IV, eu vou ter o Santo Agostinho classificando os animais em úteis, nocivos e indiferentes ao homem. O que ele fazia? Por exemplo, essa cobra tem veneno, então ela é um animal nocivo para o ser humano.
Ah, a vaca dá leite, ela é um animal útil para o ser humano. No século XVII, eu vou ter o John Ray utilizando o termo espécie como unidade de classificação. Segundo Ray, uma espécie é um grupo de indivíduos semelhante que apresenta ancestrais comuns, ou seja, são animais que têm as mesmas características. Eu sei que se eu olhar que o macaco é macaco pelas características dele, então eu sei que é da espécie macaco, por exemplo. Antes do advento da genética moderna, as classificações eram feitas conforme as características morfológicas, ou seja, as características visuais do animal. Se ele tinha 4 patas, se ele tinha pelo, se ele tinha pernas, se ele tinha cabeça, se ele era bípede. E essa classificação a gente chama de taxonomia. Em 1735, o botânico Carl von Linné, ele publicou um livro que a gente chama de Sistema Netri, onde apresenta uma classificação para os seres vivos, usando como critério de classificação a estrutura anatômica dos seres vivos. Dessa forma, os seres eles foram classificados de acordo com as suas semelhanças. Então, ele agrupou 4 patas em um grupo, 2 patas, né, bípede em outro grupo, aves em outro grupo. A partir do Renascimento, né, da era renascentista, que os cientistas eles passam a classificar os organismos conforme as suas características genéticas e não mais com os critérios anatômicos. A anatomia ela ainda é um critério de classificação, mas ela não é mais o único critério. Sistema de classificação, nós vamos ter 2. O artificial, que ele se baseia somente em algumas características e ignora outras características, né? Que são consideradas importantes para os cientistas. Na classificação artificial, ele ignora. Já o natural vai ser aquele que eu uso critérios hierárquicos para classificar os seres vivos. Então, eu levo em conta o máximo de semelhanças que existem para estabelecer a relação de parentesco entre esses seres vivos. A taxonomia, então, vai ser o estudo e descrição da diversidade de organismos. Eu vou ter ele como um sistema de classificação em níveis, e esses níveis de classificação eu vou chamar de categorias taxonômicas ou apenas táxons. Na atualidade, a gente considera como sistema de classificação 7 táxons básicos, tá? Que vai ser reino, filo, classe, ordem, família e gênero. A unidade mais básica eu vou chamar de espécie ou espécie biológica. Depois eu vou ter o gênero, seguido da família. Depois eu vou ter a ordem, a classe, o filo e, por último, o reino. Na espécie biológica, eu vou ter uma nomenclatura para falar desse ser vivo. Eu vou ter um nome científico que eu vou atribuir ao ser vivo com base na identificação dele. E eu vou seguir na nomenclatura regras que são estabelecidas por congressos internacionais de diferentes áreas do mundo. Se eu pensar, por exemplo, eu posso dar um nome aqui no Brasil para uma espécie e um alemão pode dar outro nome. Então, para acabar com esse problema de ter vários nomes para a mesma espécie, eu vou ter o nome científico sendo o nome universal dado a esse animal. Eu ainda vou ter o nome comum para esse animal, mas quando eu vou tratar, por exemplo, de um artigo científico, eu não vou poder usar cachorro, porque cachorro é aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos é dog. Então, vai ter essa discrepância entre nomes. E aí, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos, nós vamos usar o nome científico igual. Essa nomenclatura, ela também foi criada pelo Linneu, né? E ela é chamada de binomial porque cada espécie vai receber 2 nomes. Ele sempre vai ser escrito em latim ou uma adaptação a essa língua. Por que a gente escolhe o latim na ciência? Porque é uma língua morta. É uma língua que não sofre mais alteração, não tem mais como eu criar palavras novas no latim
ou mudar as palavras que já existem no latim, né? É uma língua que já morreu, não existe mais como alterá-la. E aí a constituição do nome científico vai ficar gênero, né, que é a espécie mais aparentada entre si, seguida do que a gente chama de epiteto específico. O gênero vai iniciar com letra maiúscula, enquanto que o epiteto vai iniciar com letra minúscula. Quando eu escrevo à mão, eu vou sublinhar esse nome. Quando eu digito, ou eu vou colocar em negrito, ou eu vou utilizar o itálico. Por quê? Esse nome ele tem que se destacar para simbolizar que eu estou falando de um nome científico. E aí eu vou ter o primeiro taxon mais importante, o reino. O reino ele é uma classificação que por centenas e centenas de anos a gente só considerava o reino animal e o reino vegetal. Depois nós vimos, né, que lá em 1969 nós tivemos a criação dos primeiros microscópios, né, com Whittaker, onde os cientistas descobriram que existe uma infinidade de seres microscópicos. E a partir de então, passaram a se considerar outros reinos, além do animal e do vegetal. Com Whittaker, eu vou ter uma proposta de sistema de classificação em 5 reinos, e nessa divisão, os seres pertencem ao reino das bactérias, ao reino das árqueas, eram classificados conjuntamente em um único grupo, denominado reino Monera. Atualmente, os protozoários e as algas são referidos coletivamente como protistas, embora não exista mais o reino com esse nome. Não há uma concordância entre os biólogos sobre o número de reinos de seres vivos, pois, assim, a cada ano é feito novas descobertas, novos organismos são classificados, e aí vai ser sempre tendo alteração ao longo dessa classificação. Mas ainda nós temos alguns principais reinos, que é o reino bactéria, onde eu vou ter seres autotrófos, né, ou heterotrófos, né, que produzem ou não seu próprio alimento. Em geral, são seres unicelulares que nós aprendemos que são classificados como procariontes. Nós vamos ter o reino Archaea, né, que também são procariontes unicelulares, que também podem ser autotrófos ou heterotrófos, né, tanto eles podem produzir o próprio alimento ou não. Eu vou ter o reino protista, que são os eucariontes, né, aí a gente já aprende, né, que tem outras estruturas, né, eucarióticas, que eles vão ser seres heterotrófos para protozoário, ou eu vou ter seres unicelulares e pluricelulares autotrófos no caso das algas. O reino plant vai ser o reino eucariôntico, né, pluricelular, autotrofo, e eu tenho o grupo das plantas dentro desse reino. O reino fungi, que é o reino onde eu classifico os fungos, eu vou ter seres unicelulares ou pluricelulares, só que aí eu já tenho seres heterotrófos, que não produzem o próprio alimento. E no fim, eu vou ter o reino animalia, que são do tipo celular eucariótico, são pluricelulares, não produzem o próprio alimento, e eu vou ter uma infinidade de animais sendo agrupados aí nesse reino. Na aula passada, eu pedi que vocês fizessem um exercício de classificação taxonômica. Essa classificação vocês teriam que pesquisar, né, na internet, e eu dei como exemplo a classificação da onça pintada. Vamos resolver agora os exercícios juntos, tá? Acompanhem e corrijam comigo, ok? O primeiro que eu pedi para vocês pesquisarem foi a raposa do campo. O reino dela é o Animalia, o filo é o Chordata, classe Mammalia, ordem carnívora, a família é Canidae, o gênero é o Lycalopex, e a espécie é Lycalopex vetulus. Vejam que quando eu escrevo gênero,
O nome da espécie, eu utilizo a escrita itálica, sendo a primeira o gênero com a letra maiúscula inicial, e no caso do Vétulus, é o epiteto específico, eu vou utilizar a letra minúscula inicialmente, ok? Ele faz parte do reino animal, é do filo Chordata. A gente vai aprender filo mais para frente, mas eu já adianto que esse filo é utilizado para animais que possuem coluna vertebral. Vai ser classificado como mamalha, um mamífero, da ordem carnívora, né? Um ser carnívoro, da família Canidae, que é a família que agrupa cachorro, lobo, e o gênero e a espécie, ok? Chimpanzé, animalia, chordata, mamália, primates é a ordem, família Hominidae, gênero Pan, e a espécie é a Pantroglodites, ok? Crocodilo, reino Animalia, filo Chordata, classe Reptilia, ordem Crocodilia, família Crocodilidae, gênero Crocodilus e a espécie Crocodilus niloticus. Gato, reino Animalia, filo Chordata, a classe vai ser Mamália, a ordem vai ser Carnívora, família Felidae, o gênero Felix e a espécie Felix catus. Cobra, reino Animalia, filo Chordata, classe Reptilia, ordem Squamata, família Elapidae, gênero Ophiophagus e a espécie é Ophiophagus rana. A baleia, Animalia, filo Chordata, classe Mamália, ordem Cetácea, família Balaenopteridae, gênero Balaenoptera e a espécie vai ser a Balaenoptera musculus. O sapo, o reino vai ser Animalia, o filo Chordata, a classe Anfíbia, a ordem Anura, família Bufonidae, gênero Bufo e a espécie vai ser Bufo-bufo. A borboleta vai ser do reino Animalia, o filo vai ser Artrópoda, a classe vai ser Insecta, a ordem Leptoptera, família Nymphalidae, gênero Danaus, e a espécie vai ser Danaus felicipux. E aí encerra a nossa aula de hoje. Corrijam os exercícios, qualquer dúvida, mandem no Clipe Escola, ok? Beijinho, estou com saudades.